Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento, né, a gente vai adquirindo conhecimento, né? O ser humano, acho que a maior aquisição do ser humano foi o conhecimento intelectual, né? Então, o conhecimento ele está mais no nível intelectual. Você vai lendo livros, fazendo cursos, né? Você pode, inclusive, ler sobre consciência, sobre o despertar da consciência. Você pode ler sobre isso, né? Ler sobre temas de iniciação, temas espirituais, autoconhecimento. Tudo isso você pode ler vários livros, né? Mas esse conhecimento só se torna sabedoria quando você experiencia a vida. A experiência do contato interno, né, com a sua alma, com a sua consciência, aí emerge realmente o que a gente chama de sabedoria, porque aí você começa realmente a perceber as conexões do mundo, né, e tudo aquilo que você acumulou, mas que você achava que sabia tudo com aquele acúmulo, mas quando você percebe que você é muito maior do que aquele ser físico e aquela mente intelectual, aí você vê que aquele conhecimento não é suficiente para você viver. Então, na verdade, você sai do modo sobrevivência para o modo de criação, de criador, de se tornar um co-criador. Então, você não pode se tornar um co-criador sem sabedoria. Não há como, porque o co-criador ele precisa de sabedoria. Sabedoria está no que é viver o amor incondicional, o que é viver a harmonia, viver a paz, viver essa paz. Então, esses estados de consciência, essas vivências, experiências da consciência na matéria nos trazem sabedoria. O conhecimento ele não chega nisso. Então, por isso que a gente diz, quanto mais uma pessoa faz cursos, estuda, isso é importantíssimo, mas se ela ficar só nisso, ela não vai ultrapassar esse ponto e não vai transcender a mente intelectual, que vai continuar achando que sabe tudo. Então, esse é o grande ponto da transição planetária. O ponto da transição planetária é a gente sair desse modo de sobrevivência, de loucura, que faz tudo porque precisa, vai buscar lá fora, para o modo de sabedoria de criação, de você se tornar um co-criador da realidade. Só que a co-criação passa pela autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade só pode acontecer com sabedoria, né? Porque a sabedoria é justamente você fazer o que tem que ser feito, e não mais aquilo que você achava que era para fazer, que era pelo ego, né? O ego queria coisas, mas o que é para ser feito não vem do ego, vem do eu superior. Então, o eu superior utiliza todo o mecanismo humano para a manifestação da criação. E para isso ele precisa de sabedoria. Senão ele vai passar por cima dos outros, né? Então, se a cocriação, se toda essa energia superior fosse disponibilizada para os seres que destroem, imagina, sem sabedoria, por que os seres destruíram o meio ambiente, por exemplo? Porque não existe sabedoria. Como você vai destruir uma árvore? Se o ser é a própria árvore, nós estamos integrados à árvore. A árvore faz parte da criação. O reino humano faz parte da criação. Tudo faz parte da criação. Então, quando nós nos tornamos co-criadores, não podemos destruir nada. E para nos tornarmos co-criadores, nós temos que passar pelo processo de desenvolver, de permitir que emerja, né? Nem é um desenvolvimento, um emergir dessa sabedoria que está num núcleo muito mais profundo, que é o núcleo da alma. Então, a gente nunca é aquela atitude onde o ser passa a ser inofensivo. Por mais que ele tenha uma atitude, às vezes, né, fala uma palavra mais ríspida, mais forte, ele não tem mais dentro dele uma energia de agressividade. Então ele se torna inofensivo. Tudo que ele fala, ou tudo que ele faz, se torna uma ação consciente, construtiva, porque a energia está imbuída de amor crístico. Então o amor crístico
ele é um amor incondicional que não permite mais que aquele ser tenha uma atitude que prejudique alguém. Então, aí ele se torna um co-criador da realidade. E então, aí ele sai desse modo, né, de achar que ele conhece tudo, que ele vê que não conhece nada, e que ele tem que reaprender a partir dessas novas energias a manifestar a divindade e não mais aquilo que o ego queria sem parar. Mas aí ele vai realmente entrar nesse modo de conhecimento somado à sabedoria, porque aí o conhecimento ele é útil, obviamente, né? O conhecimento intelectual é útil porque nós temos que fazer as coisas no dia a dia, mas ele vai estar imbuído de sabedoria com muito mais força, porque aquele ser tem uma profundidade, ele vai adquirindo uma profundidade cada vez maior pelo autoconhecimento, pela expansão de consciência, e aí ele se torna um facilitador de toda essa cocriação. Porque aí ele começa a cocriar não somente as coisas para si mesmo, mas ele está cocriando para o coletivo. Porque tudo que ele faz, tudo que ele está transformando nele, contribui para a evolução da humanidade como um todo. Então a sabedoria não pode acontecer num ser que está preso no ego, né? Fazendo cursos, mais cursos, mais cursos, mais cursos, e acreditando que quanto mais curso ele faz, mais ele sabe, né? Aqueles seres que se acham, né, poderosos, com um monte de conhecimento intelectual, mas eles não têm nenhuma sabedoria, né? E a gente percebe, inclusive, que eles não têm nenhuma criatividade também, né? Então fica aquela coisa embrutecida, louca de acumular títulos, e escrever artigos científicos, e os problemas no mundo continuam. Por quê? Porque não existe sabedoria, a sabedoria necessária para levantar da cadeira e ir cuidar de algo que está ali, que é só você fazer, e precisaria desse movimento. Mas a pessoa está no ego, está no conhecimento embrutecido, ela acredita que talvez precise fazer um estudo para saber a quantidade de água para colocar naquela planta. Por quê? Porque a sabedoria ficou soterrada, né? Ela não emergiu, porque o coração, né, os núcleos superiores do ser não foram tocados. Ele passou o tempo todo alimentando a mente de conhecimento técnico, intelectual, e isso vai levando ele para o modo de sobrevivência. Então o modo de criação fica desligado. Então a diferença básica é essa, né? Uma diferença, assim, né? Que percebemos básica, mas as duas coisas precisam se unir. Por isso que a gente fala que a ciência ficou no modo sobrevivência, tanto que ela não descobriu nada, não descobriu a cura de doenças, não descobriu um monte de coisas que poderia ter descoberto, não descobriu. Nem a vida extraterrestre não descobriu. Não descobriu nada, diz que não existe nada, só existe a Terra e mais nada. Então, por que não descobriu? Porque está no conhecimento técnico, no conhecimento intelectual da mente. Então, sem a sabedoria, por isso que a gente diz a ciência sem a espiritualidade, são manequins na vitrine, né? Eles não têm, são ocos, né? Tem alguém aí dentro? Por quê? Porque sem a espiritualidade não tem o espírito, então o que é aquilo que está ali? Estamos fazendo estudos e mais estudos técnicos e mantendo as nossas pastas organizadas. Mas está servindo para quê? Então, a diferença conhecimento e sabedoria, justamente é como se dissesse, é uma evolução, né? Então, o conhecimento precisa se tornar prático, ele precisa ser aplicado para se tornar sábio. Porque os sábios se fala, né, ele já faz silêncio diante das coisas, porque ele vê que tem coisas que não tem nem como se expressar, de tamanha separação, né, entre a realidade e aquilo que precisa ser feito e aquilo que está sendo feito. Então a sabedoria é fazer o que tem que ser feito e não aquilo que você já faz, né? Então, no conhecimento técnico, a gente fica fazendo testes, né, avaliando as pessoas, como é que você está no nível de conhecimento intelectual, emocional, essas coisas todas. E aí, você aplica um monte de índices e
as pessoas chegam a determinados parâmetros. Aí fala, olha, eu preciso melhorar esse aqui. Tem um lá com 15%, outro com 30%, outro com 90%. E ao invés de ela atacar aquele com menor índice, ela continua fazendo aquele que já está com 90%. Então isso é a falta de sabedoria, né? Porque na sabedoria você vai ver aquele que precisa realmente e já vai direto no ponto e não fica mais naquele que você já tem um índice, você já é bom naquilo que você faz, né? Então você tem que ir naquele que você precisa realmente melhorar. Então isso é conhecimento e sabedoria, né? Porque o conhecimento fala, não, então eu vou continuar aumentando aquele índice que já está bom. E não, por quê? Porque a sabedoria exige que a gente veja as coisas como são e diga, não, realmente eu preciso melhorar aqui. Então é fazer o que tem que ser feito e não aquilo que já está sinalizado ali, que não precisa fazer mais, né? Então a mesma coisa, a transição planetária é justamente isso. O que a gente precisa fazer para passar para a quinta dimensão? O que a gente precisa fazer para transcender esse mundo de crenças humanas? É exatamente isso. Então a gente vai lá, faz a nossa listinha, começa a fazer o nosso processo de autoconhecimento e aí a gente vai percebendo e vai trabalhando, vai se aperfeiçoando até que aquilo vai começar a emergir. E a sabedoria vai te dizer, não, peraí, né? Para passar por essa frequência, isso aqui, o que a gente precisa fazer? Então vai começar a vir outros ensinamentos de outros níveis, que não mais do nível intelectual, que não serve mais. Então aí vai vir o conhecimento interno. E o conhecimento interno não pode vir de um livro só. Ele vem do nosso interior mesmo. Então aí vai começar a mostrar que é necessário sabedoria. Então quando uma coisa não dá certo, né, a gente percebe que falta alguma coisa. Isso aconteceu comigo lá atrás, né? E eu falei, meu Deus, falta sabedoria. Mas o que é sabedoria? Eu fiz essa pergunta com muita força. Porque eu falei, isso aqui está faltando sabedoria. É uma coisa tão quadrada, tão negócio tão... Era como se eu estivesse me debatendo, né, dentro de um corpo. E era justamente isso. Eu estava no tridimensional, junto com outras pessoas, e aquilo não saía para lugar nenhum. Ou seja, faltava uma peça, falta uma coisa, falta o que é isso que falta? E era justamente isso, porque é a profundidade, né? Então, quando você olha uma peça de teatro e fica observando somente os atores, como eles estão vestidos, como eles falam isso, e não percebe a mensagem do ator, é exatamente falta sabedoria. Então, a gente está observando, está atento àquilo, está escutando, mas está só na página da frente, né? Você está só na aparência, que é o conhecimento. E não tem a profundidade, não tem mais. Por isso a gente fala quinta dimensão. Quinta dimensão é profundidade. É a gente aprofundar aquele conhecimento, chegar no nível necessário, para aí você vai compreender por que aqueles personagens estão vestidos daquela forma. Por que eles falam assim? Então você vai começar a ir além da forma, né? E você vai começar a perceber a essência do personagem e aí você vai começar a entender a mensagem. Porque até então, entender uma mensagem intelectualmente é uma coisa. Entender a mensagem através do coração, através da alma, da consciência, é outra. Totalmente diferente. Então, a mesma pessoa pode estar num nível de consciência assistindo essa peça de teatro e outra está em outro, e elas saírem de lá, se conversarem sobre a peça e cada uma tem um ponto de vista, uma visão completamente diferente uma da outra. Por quê? Porque uma tem mais sabedoria já e a outra ainda está num conhecimento mais de superfície, como a gente chama, mais técnico, né? Então, a gente tem que unir os dois, né? Sem dúvida, porque os dois são úteis, mas a gente tem que correr nessa transição planetária, porque mais conhecimento de superfície, totalmente desnecessário, e a gente gastaria mais energia, né? Muita energia, em algo que realmente já vai se modificar aí para frente. Então vamos buscar a sabedoria, né? Fazendo nossos trabalhos internos, entendendo que sabedoria e conhecimento são níveis de consciência diferentes, né?
Gratidão.